Olá, queridos alunos do nosso projeto Aula em Casa, bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de História. Eu sou a professora Pet Ribeiro, vou estar com vocês hoje aqui no nosso conteúdo do 8º ano, que tem aí como tema hoje, casadinho com a aula da professora Juliana de Geografia, que vocês viram ainda há pouco. Vamos lá então trazer para vocês aí a nossa aula de História 145. Nós temos aí como conteúdo a formação dos Estados Unidos, certo? Então, como vocês podem ver, as nossas disciplinas das ciências humanas, elas sempre estão correlacionadas. Então, gente, olha, é muito importante que vocês façam a seguinte lembrança aí, tá? 8º ano, e podem tomar nota, podem tirar as dúvidas com os nossos colegas que estão no chat também à disposição de vocês. Vejam bem, a Inglaterra, ela tinha uma grande área de conquista. Então eu tenho ali o norte do continente americano, que vai ser justamente o seu ponto para começar as suas colônias. Mas diferente do que aconteceu aí com outros países na colonização, tipo Espanha e Portugal, a Inglaterra ela demorou nesse processo, porque ela não tinha uma necessidade imediata de ir à procura de novos territórios. Ok? Então, no início, gente, todas as investidas inglesas de colonização na América do Norte deram errado. Foi só lá no século XVII, com Walter Raleigh, que elas vão começar a iniciar de maneira mais efetiva. Mas, mesmo assim, não era uma necessidade tão grande para o governo inglês. Ok? Então, ali nós vamos ter o início desse processo, que será a formação dos Estados Unidos, ok? Então, nós vamos começar falando desse processo de colonização. Vamos lá, então, trazer para vocês aqui, olha só. A incursão dos ingleses no processo de colonização do continente americano conta com determinadas particularidades, como eu acabei de citar a vocês, que o difere sensivelmente de outros processos coloniais, como portugueses e espanhóis. Olha aí a continuação. Entre outras razões, podemos apontar o processo tardio da colonização, porque vejam bem, olha aqui para a professora rapidamente. A Espanha e Portugal, elas iniciaram seu processo de colonização lá no início do século XVI. Aliás, na verdade, em 1500, ou seja, século XV, os portugueses já haviam aportados aqui no litoral brasileiro. Lá no finalzinho do século XV, 1492, também a coroa espanhola já tinha chegado à América Latina. Então é por isso que nós falamos que a colonização da América do Norte, ela tem um diferencial. Então ela vai ser tardia, não haverá uma necessidade aí imediata dos ingleses. Vamos continuar o texto aí para vocês, olha só. A natureza espontânea da ocupação dos territórios e as características do litoral norte-americano como pontos fundamentais na compreensão da colonização inglesa. Então, olha aqui para nós. Vejam bem, quando eu falo de continente americano, eu tenho que entender, por exemplo, em que alguns locais do continente americano, vamos dar o exemplo, o inverno, ele não é igual. Certo? Então, por exemplo, o nosso inverno aqui, a maioria do território brasileiro tem um inverno onde nós temos umas temperaturas mais baixas e muita chuva, exceções a região sul, aonde chega a gear, aonde chega a nevar, certo? Na América Central também o inverno é diferenciado, também com baixas temperaturas, mais chuvas. Mas quando eu me refiro à América do Norte, eu sempre devo pensar que eu vejo lá nos jornais, nossa, na época do inverno as pessoas com casacão, a neve, aqueles carros tirando gelo do meio da rua para que as pessoas possam transitar. Então, como vocês podem observar, a questão climática, e é bom lembrar da aula de geografia ainda há pouco, ela foi fundamental para esse processo de colonização. Então, eu não posso chegar lá de imediato e colonizar. Por quê? Veja bem, olha o que eu trouxe aí para vocês essa imagem. Essa imagem aí são dos primeiros europeus na América do Norte. Então, os primeiros europeus, eles vão chegar ainda lá no século XV, certo? Eles vão se localizar numa área chamada Jamestown, mas não vai haver ali uma efetivação. Uau, eles não vão desbravar, eles não vão conquistar. Na verdade, a situação era, eu vou ficar aqui, vou tomar posse, porque eu também tenho nesse território espanhóis e franceses, certo? Então, olha o que o texto diz para nós. No governo da Rainha Elizabeth, entre 1558 e 1603, a Inglaterra ingressou na economia mercantilista. Ou seja, vamos investir
na construção de novas embarcações e também no comércio marítimo. Então vai ser na era elisabetana, ou era de ouro, como costuma se chamar também, que a Inglaterra vai olhar para além do oceano. Nesse contexto, a pirataria se tornou uma importante fonte de lucros, sustentada no assalto de navios espanhóis que saíam do Caribe com destino à Europa. Peraí, professora, deixa eu ver se eu entendi. Então, os ingleses são os famosos corsários? Muito bem. Enquanto os espanhóis saíam ali da América Central com os seus navios abarrotados de ouro, o que os ingleses pensaram? Ao invés de nós irmos para lá, começar esse processo, ter contato com os nativos, não é? com os povos daquelas regiões, iniciarmos um processo de exploração, a gente vai deixar a nossa embarcação aqui, ó, e aí quando eles atravessarem, nós pegamos o material, certo? Então nós temos aí a pirataria, ok? Vamos continuar a leitura aí? Nesse mesmo período, tentaram empreender a colonização da região norte-americana com a organização de 3 expedições comandadas, como eu citei anteriormente, Walter Raleigh. Então, é a partir dele, ou Walter também, que vai dar certo. Então, até então, todas as investidas inglesas elas foram frustradas. Por quê? A dificuldade de acesso ao território, a questão climática. Então, isso também dificultou, ok? O atual Estados Unidos, ele surge, como a professora Juliana citou, originalmente de 13 colônias. E eu trouxe um mapa para vocês aí, para que nós possamos pontuar isso aí rapidamente. Então, olha só. Então, eu tenho aqui, né, as 13 colônias. Vale ressaltar que vai ser bem aqui, que vai surgir Jamestown, que vai ser o primeiro ponto, tá bom? E vai ser mais ou menos aqui por dentro que vai surgir a primeira colônia realmente dita, que vai se chamar Plymouth, em Massachusetts. Essa colônia de Plymouth, gente, ela foi fundada pelo que nós chamamos de peregrinos. Então, em 1620, saíram da Inglaterra em torno de 150 pessoas, ok? O que elas tinham em comum, professora? Eles eram puritanos. Naquele momento, está acontecendo uma perseguição religiosa a todos aqueles que não eram anglicanos. Então, católicos e puritanos, que vocês conhecem como calvinistas, para quem não está lembrado, ok? Eles têm a necessidade de fugir da Inglaterra. E aí eu tenho um continente, né, um pedaço de continente no outro lado do Atlântico que pertence à Inglaterra. Então, o que eles fazem? Nós vamos para lá para iniciar a vida em terras novas. Então, o Mayflower, ele vai sair em setembro, ali da Inglaterra, ele vai atravessar o oceano, eles vão ficar 2 meses aportados no mar, por quê? Porque eles chegam no inverno, eles não conseguem descer, e nessa estadia de 2 meses, gente, morre metade dos peregrinos dentro da embarcação. Então, quando eles descem, aquelas 50 e poucas pessoas, eles já descem com um acordo assinado entre eles, o que vão fazer, como vão negociar. E para a surpresa deles, quando eles chegam a essa locação, que vai ser chamada de Plymouth, mais para frente, aqui, ó, em Massachusetts, o que eles vão perceber? Que os povos indígenas daquela região, alguns falavam inglês. Então, isso prova que os ingleses já estavam andando nessa região há muito tempo antes. E aí esses nativos, Manapoug, eles vão oferecer aos peregrinos um milho. E o milho vai ser a base de sustentação dessas primeiras colônias, desses primeiros povoados. Então aí nós vamos ter o dia de ação de graças, que vai acontecer entre quinta e sexta-feira de novembro, para simbolizar essa relação. Claro que não vai ser sempre muito amigável assim a relação de povos indígenas com imigrantes, tá? Mas os peregrinos, eles são os primeiros a dizer, vamos iniciar a vida nesse novo mundo. E é aqui que começa a colonização de fato. Então, como vocês podem observar, a coroa inglesa ela tinha um interesse ali mais comercial. Porém, os peregrinos, eles tinham o interesse de dar continuidade às suas vidas. E por isso que nós chamamos de colônias de povoamento, ok? Então, deu aí para ver o mapa, bota o mapinha aí. Então, aqui nós temos as 13 colônias originais que a professora Juliana citou para você, que vão aí dar origem aos Estados Unidos, certo? Vamos continuar aí a leitura? Olha só. O insucesso dessas primeiras expedições, que eu já citei, né, foi revertido com a criação da colônia da Virgínia, em 1607. Depois disso, o processo de colonização britânico ganhou força política através do cerceamento. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês aqui.
O cerceamento era o seguinte: lá na Inglaterra, o que acontecia? Começou a haver uma perseguição, como eu já citei a vocês, aqueles que não eram anglicanos. Então, os pequenos proprietários de terras, eles tinham suas terras tomadas e entregues a grandes proprietários, que era uma forma de expulsar esses agricultores, fazendo com que eles viessem para o Novo Mundo, então, colônias aqui no continente americano. E é justamente o que diz o texto aí para vocês, ó. Podem ver, ó, propriedades forçando-os a buscar outras possibilidades. Concomitantemente, ou seja, no mesmo momento, nós temos os conflitos religiosos, que foi justamente o que eu acabei de comentar com vocês. Então, após a reforma religiosa anglicana, eu vou ter a perseguição aos católicos e puritanos ingleses. E isso vai fazer com que eles venham para a América, para o continente americano. Ok? Temos aí uma imagem, ó, que vai justamente mostrar, tá? Essa situação aí, ó. Então, vocês podem ver que essa imagem, ela está refletindo um conflito. Como eu disse a vocês, nem sempre foi bonita essa relação. Então, vocês vão ver mais pra frente no conteúdo de história que vai ser uma relação muito conflituosa. Como todos os europeus que chegaram ao continente americano e tiveram aí relações de atrito, relações de estranhamento com todos os povos indígenas que já estavam ocupando o continente americano. Então, o continente americano não era um território desocupado, ele era habitado por inúmeros povos, certo? Então, vamos lá. A Inglaterra vai apertar ainda mais o cerco, olha aí. No século XVII, primeiro século de colonização, a Inglaterra quase não interferiu nos assuntos internos das 13 colônias. Porém, no século seguinte, a Inglaterra mudou sua política colonial e passou a oprimir suas colônias. Entre os principais motivos que levaram a essa mudança, nós podemos citar, ponto A, concorrência que as mercadorias norte-americanas faziam às inglesas no mercado externo, ou seja, aqui no continente americano, lá na América do Norte, a população ali, os colonos, eles produziam suas próprias bases alimentares. Então, eles não precisavam comprar determinados produtos da Inglaterra. Então, isso já foi ali irritando a metrópole, que é a Inglaterra. Porque, entendam sempre, oitavo ano, a colônia, ela é um território que pertence a uma metrópole. Ou seja, do ponto de vista teórico, ela não deve ter autonomia, certo? Vamos lá, o outro ponto, temos as guerras. Então, nós temos primeiro a Guerra Franco-Índia, que justamente foi iniciada em 1754, quando os colonos da América do Norte invadiram as terras indígenas, situadas além dos Montes Apalaches, que provocou ali uma reação dos franceses, porque, eu disse lá no início da aula, já estão ocupando ali o atual Estados Unidos, a França e a Espanha. Então, quando os índios começam, aliás, os povos indígenas começam a subir ali, eles vão entrar em conflito. Então, olha o que diz o texto ali, ó. A reação dos franceses que lá viviam e dos indígenas aliados a eles. Então, aí nós vamos ter um conflito, porque vai haver essa expansão. Então, assim, os ingleses vão fechando ali e os povos indígenas vão subindo, só que os franceses já estão lá também. E aí vai haver um conflito. Um outro ponto, Guerra de 7 anos, como vocês já sabem. Então, a Guerra de 7 anos, ela foi uma disputa que aconteceu nas monarquias europeias, mas tendo como carro-chefe duas inimigas tradicionais, a França e a Inglaterra. E aí, essa guerra entre França e Inglaterra, ela vai além da Europa, vai chegar inclusive na América do Norte, na Ásia e na África. A Inglaterra ganhou as duas guerras, mas como bons de videogame que vocês são, vocês sabem que quanto mais fases nós vamos passando, mais investimento nós vamos fazendo no videogame. Foi assim que aconteceu com a Inglaterra. Quanto mais ela ganhou a guerra, mais dívidas ela vai ter. E aí, ó, nesse último ponto diz o seguinte: ela passou a cobrar pesadíssimos impostos e oprimir os colonos norte-americanos. Então, a Guerra de 7 anos ela vai ser fundamental para o processo revolucionário que vai dar origem à independência das 13 colônias, dando surgimento aos Estados Unidos, certo? Trouxemos aí para vocês uma imagem que vai mostrar esse processo. Podem observar aí, rapidamente, é a representação de uma batalha. Então, a Guerra dos 7 anos, ela vai deixar a Inglaterra com os bolsos zerados, certo? Então, queridos, qualquer dúvida sabem que podem nos chamar no chat. Agora eu vou trazer para vocês a DLI.
A dele é super tranquila. Os calvinistas que habitavam a Inglaterra foram os primeiros a se deslocarem para a América do Norte, para povoá-los e colonizá-lo, fugindo da perseguição religiosa decorrente da criação do anglicanismo. Qual outro nome pelo qual os calvinistas ingleses eram conhecidos? Está bem tranquila. Segunda questão, explica os motivos que levaram a Inglaterra a exercer maior controle sobre suas colônias. Até daqui a pouco na interatividade.
então para a nossa interatividade. Eu quero acreditar que os meus alunos de 8º ano estão nas suas escolas e vão nos acompanhar lá pelo YouTube, por isso não estão conosco aí no chat, né? Então eu vou confiar nisso e vamos fazer a correção para ficar salva lá no nosso canal do YouTube. Você pode seguir também, curtir, compartilhar, ok? Então nós temos aí a primeira pergunta. Cadê? Rapidinho, olha aí, ó. Os calvinistas habitavam a Inglaterra e foram os primeiros a se deslocarem para a América do Norte, para povoá-los e colonizá-los. Como eu disse durante a aula, é uma situação bem diferente quando nós pensamos assim em relação à colonização do Brasil. Ah, professora, quem colonizou o Brasil inicialmente? Olha, gente, eram mais os degredados, aqueles que eram punidos, as pessoas que vinham em busca de oportunidade, mas nada muito organizado. Então as pessoas foram chegando. No caso da América do Norte, nos Estados Unidos, eu tenho este grupo, certo? Que vai sofrer essa pressão religiosa na Inglaterra. Então, se você não era anglicano, automaticamente você era perseguido. E os calvinistas, como vocês já viram, acho que no 7º ano devem lembrar, não, agora no 8º. Vocês devem lembrar que eles seguem uma teoria religiosa que diz o seguinte, que aquela pessoa ela é predestinada ao sucesso. Então, os calvinistas, curiosamente, estão ligados ao comércio. Então, esse grupo de religiosos está sempre ligado à ideia do comércio. E como é que eles eram chamados na Inglaterra? Alternativa correta, olha aí, letra D, chamado de puritanos. Os calvinistas ingleses também eram chamados de puritanos. A vertente foi denominada puritana devido ao intuito que tinham em purificar a igreja anglicana, certo? Nós temos a participação de uma aluna aí, muito obrigada, Solange, ela marcou aí a letra D, tá? Nós temos aí a resposta correta. Muito obrigada, Solange Vitória, pela sua participação. Vai ficar salvo lá no YouTube sua participação. Vamos então à segunda questão? Explica os motivos que levaram a Inglaterra a exercer maior controle sobre suas colônias da América do Norte. Nessa questão 2, nós temos aí duas situações, como vocês devem lembrar. Então, vocês devem lembrar o quê? Olha só, nós vamos ter a concorrência de mercadorias, porque, lembre-se de um detalhe, como eu trouxe aí esses puritanos, eles estão associados ao comércio, eles também vão agilizar essa ideia comercial muito rápido. Porque até o solo dessa região onde eles vão ocupar não é propício à agricultura. Os nativos vão ensiná-los sobre o milho, mas eles vão procurar outros meios. Então, ali vai haver uma disputa de mercado que vai incomodar a Inglaterra. O segundo ponto, como vocês já devem lembrar, a letra B, são as guerras que foram causadas, né? Então, a Inglaterra se envolveu ali na Guerra Franco-Indígena e na Guerra dos 7 Anos, que vai ser justamente a pedra no calçado, que vai trazer muitas dívidas para a Inglaterra, fazendo com que ela aumente os impostos dos colonos na América do Norte, e vocês vão ver mais para frente o que vai acontecer. Para ficar salvo também para os nossos alunos que vão sair da escola e nos procurar no YouTube, olha aí, a partir da segunda metade do século XVIII, após a vitória dos ingleses na Guerra de 7 Anos, a economia inglesa ficou extremamente abalada pelas despesas com a guerra. Com isso, aos olhos da coroa, voltaram-se para suas 13 colônias na América. A coroa inglesa visava a aplicação urgente de legislação mercantilista nas colônias inglesas. Além disso, olha o próximo ponto, nós vamos também ter a Revolução Industrial. Então, a Inglaterra precisa de mercado, mas por conta da relativa autonomia das colônias, que não eram consumidoras da metrópole. Então, isso também vai gerar um problema. Assim, a coroa baixou inúmeros decretos restringindo a relativa autonomia, tanto das colônias do norte quanto das colônias do sul, que na verdade são ali o conjunto das 13 colônias, tudo bem? Não se preocupem que nós vamos continuar com esse conteúdo no nosso próximo bloco de aulas, tá bom? Agora eu vou chamar novamente a professora Juliana para dar continuidade. Até a próxima! A sua aula continua no próximo vídeo.